Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Hoje nem coloquei a câmera, só vou deixar o nosso astro do dia, né, que foi o Ibovespa. Tá ele ali, uma ligeira alta de 1% em razão da queda que a gente teve. Na semana ainda a gente fechou com uma queda de 3%, mas como a gente pode observar aqui, nós respeitamos mais uma vez essa faixa dos 97 mil pontos, né? Que foi fundo lá em 2020, fundo em 2022 e que no mensal é por onde passa uma média que eu gosto bastante, que é a média móvel de 72. Então é um ponto de suporte extremamente importante. Com essa queda, né, os preços ficaram fora da banda inferior de Bollinger, então passou do limite de volatilidade esperado. Então isso gera a possibilidade de um repique. Isso aconteceu no semanal, isso aconteceu no diário, então gera essa expectativa de repique. E FR também está numa região de sobrevenda histórica, que é essa faixa aí dos 23, 24. Então assim, teve argumentos técnicos que a gente fala, né, para justificar esse repique. Significa que reverteu, agora vai para 150 mil pontos? Não. É um primeiro sinal, ainda é muito cedo para a gente falar alguma coisa. Se eventualmente confirmar esse candle de reversão, tal, a gente pode ter alguma sinalização mais positiva, mas por enquanto ainda é muito cedo para falar disso. E o que ajudou bastante esse movimento? Tá? Ontem foi um detrator e hoje ajudou bastante. Foi a curva de juros. A curva de juros, especialmente a parte mais curta, fechou bem, fechou bem, né? E por quê? Resultado do IPCA 15. Ah, mas ele não veio acima do esperado? Veio 0,69, o mercado não está esperando 0,65? Veio, mas por que a curva fechou e ajudou o Ibovespa e as empresas do setor doméstico também, né, nessa recuperação? Que também ontem foram os que mais caíram. Porque o resultado dos núcleos. Os núcleos, o que são os núcleos de inflação? Né? Eles retiram os itens mais voláteis. Por exemplo, o lado de combustíveis, o lado de transporte, que foi justamente o lado que fez o IPCA 15, que é a prévia da inflação do IPCA, o IPCA 15 de março, ficar acima do esperado. Os núcleos ficaram abaixo do esperado. Veio 0,41 no núcleo, o mercado está esperando 0,46. E o índice de difusão, o que é o índice de difusão? É a quantidade de bens e serviços que subiram no mês em relação ao total dos itens pesquisados. Esse também caiu, de 67,03 para 61,31 na passagem de fevereiro para março. Então, uma belíssima de uma queda. Então, significa que isso é a tendência de inflação? Agora a inflação está controlada? Não. Mas, né, é algo legal. É algo positivo. Bom, se minimamente o arcabouço fiscal ele tem um mínimo de responsabilidade fiscal, e se essa inflação começar a dar mais evidências de pausa, não estou dizendo que pico de inflação agora vai desmanchar, mas pelo menos uma pausa, a gente pode ter uma virada da curva de juros, essa curva de juros fechar mais ainda, em especial a parte mais longa, né, que está mais estressada. Tá? E aí, nós, com o Ibovespa nesses níveis, e os múltiplos bem amassados, tal, a gente pode ver algum tipo de recuperação. Né? Ainda é muito cedo para a gente falar isso, mas pode acontecer. Lá fora, o dia começou bem pesado, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. O índice, o S&P, começou bem pesado, né? Caindo mais de 1%. Possibilidade de crise de liquidez no Deutsche Bank, né, que é o maior banco da Alemanha, o novo Credit Suisse, lá. E aí, ao longo da tarde, essas preocupações foram minimizadas, né, pelo chanceler da Alemanha, até mesmo pelos analistas. Os analistas falaram o seguinte: tem risco? Obviamente tem risco, claro, mas a empresa, né, no caso, nem se compara em termos de alavancagem em relação ao Credit Suisse. Né? Todos os bancos estão sujeitos à crise de liquidez, se a gente for pensar nisso, né, e por isso que teve toda essa preocupação. Então, também, né, vamos lá. Isso ajudou, né, o S&P fechando aí próximo da máxima, uma ligeira alta, e também ajudou as commodities. O petróleo estava caindo 3% pela manhã e fechou com uma queda aí
próxima de 1,5%, tá? Então, o que a gente tem aqui de importante? Primeiro, vamos falar do Ibovespa, né? Para a gente falar de recuperação, a gente precisa falar de confirmação desse candle de reversão. E a confirmação desse candle de reversão passa pelo rompimento dessa média móvel de 21 dos 60 minutos. E, em especial, passa, né, pelo rompimento da média móvel de 72, que seria voltar ali para a faixa dos 100, romper esses 101, 102 mil pontos, tá? Então, se conseguir superar, voltar acima dos 100 mil pontos, beleza, a gente tem um repique para ser confirmado. Se eventualmente fazer pullback e não segurar, né, pullback não, né, voltar, né, isso aqui foi só um repiquezinho e agora a gente vai acelerar mesmo a queda. Se não segurar nesse 97, se eventualmente cair, tem toda a chance, né, porque estamos ainda na tendência de baixa, né, perder esse 97, a mínima aí, 97 mil pontos, e já temos logo de cara o 95. Então, em termos de suporte, nós estamos em níveis importantes, muito próximos de suporte importante. Tem sinal de reversão? Por enquanto não tem, né? Confirmado não tem. Ah, mas tem esse candle de reversão de hoje. Olha o volume muito fraco, né? Então, né, levando em conta toda a queda. Então, por enquanto, ainda é cedo para a gente falar de reversão, mas que tá assim, pelo menos num nível de sobrevenda importante, isso ele está. Beleza? Então vamos acompanhar. Essa questão da inflação é um ponto crucial para pensar numa reversão desse processo. Vale, né? Minério de ferro, apesar de ter fechado meio que no 0 a 0, chegou a cair 2,5%, enfim, né? Foi uma ação bem volátil com o minério de ferro. E a Vale segue o processo de queda, né? Depois que confirmou o topo aqui no 83, perdeu 80 e agora tem como objetivo esse 75, 77, onde eu gosto muito de pensar numa oportunidade de compra. Petrobras voltou, né, nesse ponto, nesse 22,80, segue aí, né, na tentativa de segurar nesse patamar, que é o principal suporte do papel, tá? Se perder em fechamento semanal, já sabemos, né? Rumo para R$21. Segurou por aqui, voltou acima dos 23,60, quem sabe vamos fechar o gap do 25. E o petróleo vai ser um importante componente nesse processo. Dos bancos, Itaú, mais uma vez segurando nos R$23, deixando o candle de indefinição por aqui. Bradesco, mesma situação, segurando nos 12,60, deixando o candle de definição por aqui. Banco do Brasil, segurando mais uma vez nesses R$37. Então, estão em suportes importantes? Estão. Só precisa confirmar algum sinal de reversão mais forte. Beleza? Bom, dos destaques do dia, Cogna, né, o resultado foi bom? Foi legal, né? Resultado, a parte de receita, a parte de EBITDA, mas, mais uma vez, o lado de endividamento segue pesado. A empresa reportou uma ligeira queda no endividamento? Reportou, mas ainda é bem preocupante. Bem preocupante. Tá? Então o papel, se fechou a semana assim, né? Se fechar, teoricamente é um novo momento de baixa, né? Fechou a semana, deixou para trás 1,82, espaço para voltar para essa faixa do 1,60. Teoricamente é esse o movimento, tá bom? Tecnisa, né, teve um resultado ruim, tá? Voltando aí para a média móvel de 21. Sabesp teve um resultado também fraco, né? Voltou ali para os níveis da privatização e deu uma bela recuperação, tá? Do lado positivo, não, é aqui, Tecnisa, né? Tecnisa não, né? Eu falei Tecnisa. Tecnisa teve resultado positivo. Eu falei, caramba, eu tô louco, né? Não, Tecnisa teve um resultado positivo. Subiu 17%, teve um bom resultado, né? Uma recuperação boa aí. E o que eu falei, os papéis caíram muito ontem, recuperando, né? Edux, Kepler anunciou uma recompra gigantesca, então o papel reagiu bem. E eu não vi nada, depois vou dar uma olhada sobre Braskem, porque o resultado foi ruim, mas o papel fechou bem no positivo. Depois vou dar uma olhada melhor para entender. Beleza? Aí também, né? Magazine se recuperando, né? Vivara se recuperando. E Vivara, esse R$21 aí é legal, é bem legal, né? E é isso.
em relação ao mercado. Vamos ver se confirma esse sinal de reversão. Sobre o petróleo, né, o destaque aqui foi PRIO, que deixou um candle de reversão ao teste, né, da média móvel de 72 do semanal, num ponto que abriu compra aí nesses últimos tempos, tá? Então, quem gosta, né, eu particularmente gosto bastante, chamou bastante atenção esse movimento. Beleza? Então vamos ver se o nosso querido Ibovespa confirma esse sinal de reversão, abre espaço para um repique. Merece um repiquezinho, né? Pelas condições aí de sobrevenda, até mesmo pelo comportamento da curva, que fechou bem. Só que precisa do arcabouço fiscal, não tem jeito. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Grande abraço, ótima sexta-feira, ótimo final de semana e até segunda.